Pai do Senhor, irmãos. Desde que eu entrei, que eu já tenho sentido uma atmosfera maravilhosa. Falta até voz. E glória a Deus por isso, porque nós escolhemos estar no melhor lugar. Eu poderia estar em casa essa hora quase dormindo, se não estivesse olhando o celular ou acessando as redes sociais. Estamos aqui, né? Amém? Obrigado, meu pai. E eu agradeço a minha oportunidade desde já. E eu lembrei de um louvor enquanto a gente estava orando. E é uma necessidade nossa, constantemente, de estarmos fazendo isso. Buscando a renovação. Buscando trazer a esperança de novo. Porque diante das circunstâncias a gente se perde. Milton, meu brother, me ajude aqui, porque está pifando. E tem uma música que eu gosto muito dela, e nas oportunidades que eu tenho, eu compartilho com os irmãos. Porque é como se ela fosse uma oração. A necessidade que nós temos de ser transformados por Deus, todos os dias. E é uma verdade, porque Deus também quer fazer isso conosco todos os dias. Todas as vezes que a gente para ler, meditar, buscar intensamente, como é, pastor? Buscar os 3 passos que o senhor falou aí. Intensamente, continuamente, como é? Continuamente, intensamente e até. Toda vez que a gente busca, Ele se revela, Ele mostra. E muito me alegrou o texto que o senhor leu, compartilhou, porque eu tinha compartilhado isso com o Milênio. Foi mais uma certeza para mim. Enquanto aí fora o pessoal se preocupa em se embriagar ou se encher daquilo que supostamente dá um prazer, porque é momentâneo, nós, quanto cristãos ou estudantes da palavra, né, conhecedores e sempre conhecedores, temos que buscar nos embriagar da presença de Deus, do Espírito. Tudo que há em nosso coração, tudo que há em nós, não há nenhum bem em nós que possa atrair a Tua presença. Não há nada em nós que seja necessário e suficiente para que o Senhor venha até nós. Renova-nos, Senhor, transforma-nos de dentro para fora. Que o nosso coração agrade ao Senhor. Que o nosso coração alegre ao Senhor. Que o nosso coração atraia a Tua presença. Quanto mais o Senhor tiver em nós, mais o Senhor se fará presente em nós. A Ti seja dado a honra e a glória. Amém? Glória a Deus. Precisamos renovar. E dentre a ideia de coração, aquela peça, ela mexeu comigo, ela ficou. Falei com o Rubem isso ontem, não foi? Olha o sorriso. Ela foi no fundo. Porque existem realidades que não são expressas. Existem coisas que estão dentro de nós que não são manifestas. Existem coisas que só Deus sabe. Por trás de um sorriso, né, Flávio? Por trás de tá tudo bem, não pode não estar. E diante da questão física, diante de um coração físico, um órgão do nosso corpo, eu fui tentar descobrir ou pegar o máximo de informação possível sobre o que acontece com o coração doente. Eu não vou aqui adentrar na cardiologia. E quem é da saúde, me desculpe. Não vou falar tudo não. Mas, quando eu fui olhar o sentido da palavra neoplasia, tem alguém da saúde aqui que sabe o que é uma neoplasia? Então, é o quê? Tumor. A neoplasia, ela é um erro, eu não sei explicar em termos técnicos,
mas é como se fosse assim. A célula ela precisa o tempo todo se dividir, se multiplicar. E cada vez que ela se divide, é um novo DNA. Porém, qualquer erro ou qualquer... eu não sei como explicar. Qualquer erro nessa transformação vai gerar uma neoplasia, vai gerar um tumor. E o tumor, ele tem duas condições. Ou ele é... Deixou de ser tumor? Não. Continua sendo alguma coisa que está errado. Porém, de uma maneira fácil de corrigir, por intervenção, ou uma maneira difícil, com rádio, com químio, e às vezes nem isso resolve. Só um milagre. E o nosso coração, ele é muito interessante, porque nós sabemos a importância do coração no nosso corpo. Ele pega o sangue, bombeia para outra parte do corpo, faz um processo circulatório com oxigênio. Ele é fundamental. Se ele não vai bem, consequentemente, o bombear do sangue também não vai. Consequentemente, a oxigenação na célula também não vai. E tudo vai começar a ir mal. Só que, já ouvimos falar em câncer de mama? Já. Próstata? E outros tipos aí? Já. E alguém já ouviu falar em câncer de coração? Levanta a mão aí, alguém, por favor, me ajude. Sério? Obrigado, Mônica. Realmente, está vendo que tem gente de saúde aqui? Não existe, mas por que não existe? Você quer dizer que não tem tumor no coração ou que não chega a ele? Veja bem, estamos falando de sítio primário, ou seja, onde se origina. No coração, não se origina. Por mais que seja diagnosticado que, talvez, possivelmente, seja um tumor maligno, benigno, no coração, não originou-se lá. Mas por que não? Porque o coração ele não se multiplica como uma célula. Porque o coração ele é um músculo. Não é verdade? Ele pode até passar pelo processo de multiplicação enquanto ele está no embrião, tá dentro da barriga, todo o processo de formação. Mas após sair, ele faz o que os homens gostam de fazer na academia. Ele fica o quê? Hipertrófico. Ele aumenta de tamanho, ele fica forte, bombado, mas não se divide. E aí eu achei isso interessante, né? Mas se ele não se divide, e se ele não, em si, né, no sítio primário, ele não gera um tumor, ele não gera neoplasia, como ele pode ser diagnosticado com essa doença? Porque como por ele passa o sangue, tudo que vem de ruim de lá, para ali também. Então aí tem a outra fase, como é o nome? Metástase. Alguém pode me ajudar? Obrigado, Bruno. A odontologia também passa por isso? Rapaz, o negócio aqui tá bom, né? A metástase, então, ele, mesmo não originando em si, ele guarda, ele hospeda, ele suporta. Foi originado em outra parte, em outro órgão, sei lá como, mas chegou até ele. Tá bom, meu irmão, obrigado pela parte da ciência do corpo aí. Pode ir agora. Não, eu não estou querendo falar de ciência. É porque esse fato me chamou a atenção. Porque tem muita gente que está adoecendo fisicamente e não sabe por quê. Mas se a gente trouxer para o âmbito espiritual, que é o que de fato nos interessa, como está o seu coração? Se eu fizesse essa pergunta, como está o seu coração? Que coração, Diego? O coração que a Bíblia descreve, o centro das suas emoções. Como está? Eu não vou repetir Provérbios 4, 23, porque já tivemos uma oportunidade maravilhosa aqui. Não é esse o foco. O foco é, depois que eu descobri essa ideia da metástase, são palavras novas, eu posso até errar a pronúncia. Depois que eu descobri essa ideia da metástase, eu descobri que dentro de nós há um órgão perfeito, ou no caso espiritual, há uma perfeição de Deus em nós. Mas que a gente deixa que as imperfeições se alojem. Como está o seu coração? É uma pergunta que vai além do que até mesmo você possa responder, do que eu possa responder. Porque aparentemente eu estou bem, eu sou emocionalmente preparado, eu sou espiritualmente pronto, certo? E quando vem a tribulação, desequilibra. E quando passa por uma decepção, já era. E quando tem um trauma, trava. Deus nos fez em perfeição. Quando 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, sim, é uma nova criatura porque tudo passou.
E ele renovou, ele fez tudo zero. Vamos começar de agora em diante. Porque lá no capítulo 8, verso 1 de Romanos, também diz que não há condenação para quem está em Cristo. Então, beleza, vamos caminhar limpos, zerados, porque esse é o alvo de Deus. Nosso coração, músculo, hipertrófico, crescendo à proporção que a gente busca a presença de Deus. E de repente, estou com depressão. E de repente, estou triste. E de repente estou desesperado. De repente estou angustiado. Por quê? Por quê? Porque em momento nenhum da nossa caminhada vamos deixar de receber fluidos. Em momento algum da nossa caminhada vamos deixar de receber coisas que vieram de lá e que nós simplesmente hospedamos. A palavra de Deus, ela blinda o nosso coração contra essa metástase. A palavra de Deus é o que nós precisamos como escudo para não ser afetado por esses problemas que veio de outro lugar, que veio de outro órgão. E por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos em comunidade. Comunidade, ou deveria ser. Nós vivemos juntos. E antes de eu olhar o defeito do meu irmão, eu preciso entender que eu também tenho. Isso vai diminuir meu critério de julgamento. Antes de eu perceber por que meu irmão agiu daquele jeito, considerando que aquilo é uma consequência, peraí, pausa, vamos olhar a causa. Antes de acusar, antes de defender, antes de julgar, antes de opinar, antes de se envolver. Às vezes tem um coração que é saudável, mas aí ouviu uma coisa que doeu e guardou. Lá vai um. Viu uma coisa que não deveria, se ofendeu, lá vai dois. E no processo da caminhada com Cristo, temos a tendência a absorver esses tumores, essas anomalias, essas coisas que veio de lá, vem de outro lugar. O que é que a palavra de Deus quer fazer? Ela quer transformar a nossa vida e continuar transformando, e continuar transformando, e continuar renovando, e fazendo tudo o que é necessário para que esses fluidos venham, sim, eles virão, estamos na terra, mas que não permaneçam de uma forma milagrosa, saia de nós. Eu saí já do âmbito físico para ir para o espiritual. Deus, ele criou o homem perfeito, certo? Mas na parte espiritual, ele continua deixando o homem perfeito, à proporção que o homem se aproxima dele, porque ele é perfeito. Talvez a ciência não tenha um método de limpar o coração que foi alvejado por esses restos de tumores de outro lugar que se originou. Talvez, mas Deus tem como limpar. Tem gente que traz os traumas consigo todos os dias. Tem gente que lembra das dores todos os dias. Isso não vai fazer você ir para lugar nenhum. Sabe, eu vou falar na questão casado. As mulheres me perdoem, mas dizem que o cara faz alguma coisa de errado, né, aos olhos dela. E aí tudo bem. Ô, amor, você me perdoa? Claro que eu te perdoo. E já está lá jogando lá atrás na memória RAM. Não, tudo bem. Memória RAM, não é nem na volátil, é na outra. Deixa lá. E aí, dá risada, né? Você gosta. Aí, não, tudo bem, está perdoado. Aí passa um tempo, passa dois. Você lembra naquele dia que você não tinha me perdoado? Sim, eu perdoei, mas não esqueci. E aí a pessoa vem o tempo todo lembrando. Isso aqui é a parte divertida da história, mas dentro de um coração que está sofrendo, que as pessoas que estão em volta não percebem, os cegos, Rubem, aqueles crentes que botam a máscara, dentro desses corações, muitas vezes estão se remoendo situações. E a gente precisa ter cuidado, sabe por quê? Porque nós mesmos que estamos acostumados a julgar, eu julgo o Rubem pelo jeito dele falar. Eu não sei o que ele passou, mas uma coisa eu sei: se ele fala assim, porque ele é uma consequência. Consequência de quê? Consequência de quê, Diego? Mateus capítulo 15. Esse texto todo mundo conhece. Amém? Chegaram lá? Mateus capítulo 15.
É o texto onde os fariseus criticam ele, né, pela tradição. Onde ele diz que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Buscando uma outra ótica sobre essa versão. O jeito que você fala mostra como está dentro de você. O jeito que você age mostra como está dentro de você. O jeito que você se comporta mostra o que está dentro de você. Se o coração ele não está curado pela palavra, pela presença de Deus, nunca ele vai conseguir mostrar a Deus. Aí assim, mas lembra da máscara? Aquele negócio da máscara ficou. Você lembra da máscara? Lembro. Mas, por exemplo, Flávia, né? Dá só um exemplo aqui. Flávia, ela vem aqui, como fez o exemplo, a Isabela, com a máscara. Para mim é uma máscara, para Ana Paula é uma máscara. Mas para Milton nunca vai ser uma máscara. Porque ele convive com ela, ele sabe quem ela é, no íntimo. Não adianta chegar aqui e ler a Bíblia, pô, que bênção, mas Milene sabe quem eu sou, não adianta, eu posso fazer qualquer um aqui, menos para ela. O que é que eu quero dizer? Que a pessoa que tiver intimidade com você vai saber o que tem dentro de você. Como está o seu coração? O que você tem posto para fora tem provado como você está dentro. Ah, e a ideia é julgamento? Não, porque eu não perguntei a ninguém para me responder. Uma pergunta reflexiva. Como está o seu coração? Que o Espírito Santo de Deus possa te ministrar sobre como está o seu coração. Vamos agora para Efésios capítulo 4. Começar uma reflexão, não vou poder demorar, sinto muito por vocês. Efésios capítulo 4. Deixa eu ver o versículo aqui. Verso 25. Amém? Verso 25, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira. Diga mentira. E falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa ira antes que o sol se ponha. E não deis lugar ao diabo. Diga assim: e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, diga roubava. Não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Diga destruição. Mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais, diga entristeçais, o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos ler comigo agora o verso 31. Amém? Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Como está o seu coração? A forma que a gente fala vai expressar quem temos mais aqui dentro. Mais de Deus ou mais de ira? Mais de cólera, mais de... Deixa eu pescar aqui, viu? Mais gritaria, mais
blasfêmia, mais mentira, o que é que nós fazemos? O que é que a gente precisa tirar de nós, que se alojou, que hospedou dentro dos nossos corações? Por que precisamos do renovo de Deus, então? Qual a necessidade de todo dia ficar lendo Bíblia? Qual a necessidade de todo dia orar? Qual a necessidade de todo dia buscar esse Deus que os crentes pregam? Por quê? Para quê? Porque quando a transformação acontecer dentro de nós, ela vai ser expressada. E esse expressar vai glorificar o nome de Deus em sua vida. O alvo de Deus é mostrar que, independente da ciência humana dizer que não tem jeito, Ele tem jeito. Ainda que a ciência diga que é preciso uma químio ou uma rádio, Ele diz, não precisa de nada disso, apenas me busque, porque o meu Espírito resolve. Quanto mais a presença de Deus estiver dentro de nós, esses parasitas, eu não sei como dizer, esses que grudam, eles vão sair. Ah, vai sair como? Eu não sei fazer, irmão. Beleza, vamos lá para o passo a passo. Ó, pastor, queria falar de Ana Paula um negócio aqui. Não ouça. Seu coração é puro, é lavado por um sangue que é muito valioso. Ele foi derramado pela sua vida para te limpar, para te apresentar. E aí você ouve o irmão falar do outro. Quando você ouve, isso que você ouve, entrou. Você disse, por quê? Ah, porque quem está contando conta a sua parte da história. Se eu vou falar com ele de Ana Paula, eu vou dizer que Ana Paula não tem... Se ele fosse pelo menos saber de Ana Paula, menos mal, ele teria como avaliar alguma coisa. Mas o melhor é que ele nem ouça. Tapa os ouvidos. Tapa. Porque se você não ouvir, você não vai acreditar. Não é isso? Não é assim que funciona com a palavra? Que a fé vem por quê? Não é pelo ouvir? E ouvir da palavra de Deus. Se alguém me falar mal de Ana Paula, eu posso... Não, Ana Paula... Não, a irmã Ana Paula... Não, eu não acredito nisso, não. Será? Não acredito. Será que ela fez isso mesmo? Já entrou. Claro, você não vai ofender a quem quer te falar, porque às vezes a pessoa, quando vai comentar algo, a difamar alguém, ela pode ou não estar percebendo que está fazendo isso. Ela pode estar indo no onde eu ouvi de fulano, vou te passar para você passar, para você passar. Independente de como vem a conversa, ô irmão, não, beleza, ó, depois a gente fala sobre isso aí, não sei o quê. Escapole, escorrega, cai fora. Não dê ouvidos, porque é isso que entra, contamina. Ah, eu sei que eu não posso assistir determinadas coisas. E por que eu assisto? Aquilo edifica? Aquilo faz bem? À luz da palavra, presta. Não vou falar aqui especificamente, mas eu acho que muitos já sabem. Estava na casa de minha irmã ontem. Fui ver meu sobrinho com Milene. E a gente estava conversando, sério, estávamos conversando, ele tem um cavalinho lá, não sei o que e tal, que eu não vejo muito pessoal. Quando eu levantei os olhos, estava passando uma atriz de calcinha e sutiã. Não é para me espantar, eu não estou espantado com isso, porque é a realidade. Eu estou falando que tudo bem, porque foi um susto, eu não estava esperando, não estava sentado assistindo a novela, nada disso. Mas quantos sentam para prestigiar tais coisas? Depois você avalia se presta. Deixou entrar? Ficou. Fora outras coisas mais. Entrar em discussões desnecessárias, fazer julgamentos desnecessários. O que é que a gente pode fechar com essa reflexão? Quem mentia para o seu próximo, não minta. Quem roubava, não roube. O que Deus quer dizer? Deixa eu transformar seu coração. Ele é um músculo e por isso ele não adoeceu por si só. Chegou até ele as doenças. E como, Senhor, eu vou conseguir viver nessa terra sem ser alvejado por essas doenças? Blindado pela palavra de Deus. Que a gente dê mais crédito à palavra de Deus. Ela vai te ensinar. Olha, o salmista ele disse que guardou a promessa, ele guardou a palavra, ele guardou o que está escrito, aquilo que dá esperança no coração. Por quê? Para não pecar. 119 o salmo, né, pastor? 119. O Davi, no 51, Salmo 51, Davi ainda diz: cria em mim, Deus, cria em mim
um coração puro. É como se ele estivesse dizendo, por favor, faz um coração puro em mim. Mas a novidade é que o coração já estava nele, só estava sujo, só estava contaminado. Era como se ele dissesse, limpa o que sujou, limpa o que eu deixei penetrar dentro de mim. Quantos corações doentes nós temos que nos cercam? Né, Rubem? Quantas pessoas à beira do desespero, quantas pessoas se achando inválidas, se achando inúteis, se achando que, dá mais para viver não, já deu. Se eu morrer não vai nem fazer falta. Se eu me matar, eles vão chorar uns 2 dias e depois passa. Os corações doentes, eles precisam de cura. Quem é a cura? Jesus. Então que a gente possa meditar nessa palavra, que a gente possa lutar contra esses cânceres, contra esses tumores, lutar contra essas investidas malignas, as setas. Mas eu não ouço de ninguém. O problema está quando eu estou sozinho, quando eu estou sozinha. Louve, ore, assista a pregação, dê um jeito, mas não fique no silêncio absoluto, porque a seta do inimigo está vindo. Se entrar, já era. Quanto mais você lê da palavra, mais você vai ouvir o Espírito Santo falar ao seu coração, e mais fé você vai ter. E o apóstolo diz que é o que? O escudo que protege contra esses dardos. É a nossa fé. Em quem você tem crido? Quanto mais você tiver evidência do Deus que você crê, menos espaço vai ter para qualquer seta de Satanás. E olha que ele vai tentar, mas você vai fazer assim, no mundo eu sei que eu vou ter aflição, mas em quem eu creio vai me dar o escape. Em quem eu creio já venceu por mim, e por isso eu sou habilitado a vencer. Ele venceu. É o poder dele em mim, é na minha fraqueza, nessa fragilidade, que eu vou conseguir avançar. Ele me faz forte. Ele suplanta esse vazio que ninguém preenche. Sabe quando a gente está em volta de tanta gente e olha para um lado e olha para o outro e... estou fazendo o que aqui? É esse vazio que ele pode preencher. É aquilo que o seu coração tanto pede, que ele vai preencher. Que a gente permita Deus transformar a nossa vida. Sabe, a expressão dá um coração novo, que seja de fato, é um coração limpo, é um coração restaurado, é um coração que olha, eu sei que Ele me guarda, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele me... Você não me ama não, mas Ele me ama. Eu passei por um perigo, mas Ele me guardou. Eu estou passando por uma luta, mas Ele está comigo e Ele está provando a minha fé, porque Ele sabe que eu vou ser aprovado. Está escrito dessa forma, eu creio esse Deus. Eu tenho tanto valor que Ele morreu um dia por mim, que Ele pagou uma dívida que eu não posso pagar. Ele me escolheu primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me separou primeiro. Ele me ungiu. Ele me consagrou. Use a expressão que for mais confortável. Deixe o Espírito Santo te mostrar aquilo que é a obra maravilhosa de Deus em sua vida. Foi por amor. Então, não tem amor aqui na terra que seja maior do que esse. Ou a falta desse amor que seja tão indispensável quanto esse. Não tem. Vou encerrar. Tem um louvor que é antigo. Eu gosto do louvorzinho antigo, né? Aleluia. Mas que a gente venha pedir a Deus que nos dê um coração diferente, um coração inabalável, um coração preparado, porque quando esses tumores tentarem se alojar, Deus vai limpar tudo. Amém?